Olá pessoal, aqui é o professor Bruno Oliveira e hoje nós vamos tratar mais uma dica para a sua preparação ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Prova dia 29 de março, nós já tratamos sobre a emissão da segunda via, sobre a questão do alistamento eleitoral e hoje nós vamos abordar os critérios de elegibilidade. Então, primeiramente, nós precisamos conceituar o que é elegibilidade. Se tornar elegível tem uma relação fundamental com a capacidade eleitoral passiva, que é aquele direito de ser votado. Quando nós falamos em alistamento eleitoral, nós abordamos a capacidade eleitoral ativa, que é o direito de votar. Uma vez que nós sabemos que a capacidade eleitoral passiva dá o direito de ser votado, é importante que a gente reconheça o seguinte: quais critérios serão necessários para que um determinado cidadão possa se tornar aí um candidato a determinado cargo. Nós encontraremos esses critérios lá na Constituição Federal, artigo 14, parágrafo 3º. Então, quando nós falamos em elegibilidade, capacidade eleitoral passiva, estamos nos referindo ao próprio direito de ser eleito para o mandato eletivo. Nós veremos, quando você abre a Constituição, no artigo 14, parágrafo 3º, você vê um rol enumerado de critérios para ser elegível. O primeiro critério é a nacionalidade. E quando nós falamos nacionalidade brasileira, entra tanto os brasileiros natos quanto os brasileiros naturalizados. Então, quando nós abordarmos nacionalidade, nós vamos ver quando um cidadão será brasileiro nato e quando ele será brasileiro naturalizado. Portanto, para que eu possa disputar um cargo eletivo, é importante que eu seja nato ou naturalizado, lembrando que em alguns cargos somente serão permitidos para brasileiros natos, e são aqueles que estão previstos no artigo 12, parágrafo 3º. Por exemplo, presidente, vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, veja que eu estou me referindo ao próprio presidente da Câmara, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, oficial de Forças Armadas e o ministro do Estado de Defesa. Todos esses cargos, somente brasileiros natos. Os outros, poderemos ter brasileiros naturalizados. Por exemplo, já tivemos portugueses naturalizados brasileiros ocupando cargos na Câmara dos Deputados, exceto o presidente da Câmara, ok? Então, nós já tivemos na história do nosso país brasileiros naturalizados ocupando cargos eletivos. Então, a nacionalidade brasileira é um desses critérios. O segundo é a questão dos direitos políticos. Quando eu falo plenos direitos políticos, nós nos referimos à ausência de hipóteses de perda e de suspensão desses direitos políticos. E quando eu falo ainda mais de plenitude dos direitos políticos, esse cidadão ele terá sua capacidade eleitoral ativa e passiva plena. Né? E é importante ressaltar o seguinte: quando nós falamos de suspensão ou perda, dentro da nossa Constituição, no artigo 15, diz que é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, então, do inciso 1 ao inciso 5, nós temos aí as previsões de cassação dos direitos, de perda ou suspensão dos direitos políticos. Lembrando que cassação de direitos políticos é vedado e é diferente de cassação de mandato. Então, muita gente ainda confunde cassação de direitos políticos com cassação de mandato, ok? O que é vedado é a cassação dos direitos políticos, tudo bem? Muito bem, então, pleno direitos políticos, nacionalidade brasileira, então já foram 2 critérios. Terceiro critério, alistamento eleitoral. Isso nós vimos ontem, não foi? Na dica do dia 25 de fevereiro, nós falamos o seguinte: que o alistamento eleitoral ele será obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativo para os maiores de 16, menores de 18, maiores de 70 anos e os analfabetos, não foi? E outra informação: não pode se alistar os conscritos, que são os brasileiros do sexo masculino, entre 17 e 18 anos,
que vai prestar o serviço militar obrigatório, e também os estrangeiros. Então, alistamento eleitoral, junto com nacionalidade brasileira e direitos pleno gozo dos direitos políticos, formam aí os 3 primeiros critérios para a elegibilidade. Quarto critério, domicílio eleitoral na circunscrição. Então, o que isso significa? Esse cidadão ele deve possuir domicílio na circunscrição onde pretende se candidatar, no mínimo 1 ano antes da eleição. Então, 1 ano antes da eleição é o prazo mínimo para que ele esteja domiciliado na circunscrição que ele vai disputar o cargo. Se ele disputará, por exemplo, presidência da República, o domicílio será no país, Brasil, óbvio. Se ele disputa o cargo para as eleições presidenciais no Brasil, ele tem que ser domiciliado onde? No Brasil. Para as eleições estaduais, que são governadores, e eleições federais, por exemplo, deputados federais, nós teremos como circunscrição o Estado. Nas eleições distritais, a única circunscrição que cabe nesse momento é o Distrito Federal. E nas eleições municipais, prefeitos e vices e vereadores, o próprio município. Então, grave, domicílio eleitoral, mínimo 1 ano antes das eleições. Próximo critério, filiação partidária. Assim como o domicílio eleitoral, exige-se que o cidadão seja filiado a um partido político pelo menos há 1 ano antes das eleições. Então, que ele esteja filiado a pelo menos 1 ano antes da eleição. Então, essa obrigatoriedade de filiação partidária no Brasil não pode, portanto, disputar um cargo eletivo sem filiação a partido. Por quê? Não temos a candidatura avulsa, ou seja, sem a filiação partidária. É importante ressaltar que esse prazo de filiação de 1 ano ele pode ser alterado somente para cima. Então, prazos superiores a 1 ano é permitido, mas que essa alteração do estatuto, que contempla essa alteração, não pode ser feita em ano eleitoral. Então, a alteração de prazo para filiação partidária não poderá ser feita em ano eleitoral, ok? Prazos inferiores a 1 ano não é permitido, prazos superiores, permitido. Mas nós temos algumas exceções. Por exemplo, membro de Ministério Público, membro de Tribunal de Contas e membros e magistrados, esse prazo mínimo de filiação são 6 meses e deva comprovar também esse afastamento das funções, ok? Então, prazo de filiação para magistrados, membros do Tribunal de Contas e membros do Ministério Público, 6 meses. Uma outra informação em relação aos militares na ativa. Os militares na ativa eles não se filiam a partido político. A mera escolha na convenção partidária e esse pedido de registro de candidatura após a escolha na convenção partidária já elimina essa necessidade de filiação partidária. Então, esses casos especiais para militares, magistrados, membros de Tribunal de Contas e membros do Ministério Público, você tem que levar para a prova, que é o que eles podem tentar dificultar a sua vida, tá bom? Último critério, idade mínima. Para cada cargo, uma idade mínima especial. E essa idade mínima ela será comprovada no ato da posse. Então, mesmo que esteja uma idade inferior à exigida constitucionalmente, caso comprove no ato da posse que já completou a idade mínima estabelecida, poderá dar prosseguimento e assumir aí esse cargo, né? Então, por exemplo, para presidente e senador, 35 anos. Governador, vice-governador, 30 anos. Né? Estou falando além de governador de Distrito Federal também. Para deputado federal, estadual, distrital, prefeito, exige-se 21 anos e juiz de paz também, porque normalmente não cobra juiz de paz, mas vai que, né? Então, 21 anos também para juiz de paz e 18 anos para vereador. Então, cargo que exige menor idade, 18 anos. Todos esses critérios são exigidos cumulativamente. Então, é importante frisar isso. Todos os critérios exigidos cumulativamente, se um estiver fora dos padrões exigidos, não pode disputar esse cargo eletivo, exceto a questão da idade mínima. Lembra que a idade mínima constitucionalmente estabelecida se dará comprovada no ato da posse.
Então, ela sendo o único critério que pode ser aí postergado essa avaliação, caso no ato da posse comprove essa idade mínima estabelecida. Tudo bem? Então, nós vamos agora resolver a nossa questão mata-mata, como todos os dias nós fazemos, né? Então, veja, a Constituição Federal traz no artigo 14, parágrafo 3º, das condições de elegibilidade. Assinale, portanto, a alternativa correta. Letra A. Será exigido domicílio eleitoral na circunscrição pelo menos 6 meses antes do pleito? Não, falso. Nós sabemos que o prazo é de 1 ano. Letra B. Os partidos poderão alterar o prazo de filiação partidária, até aqui tudo bem, exceto em ano eleitoral, mas nunca abaixo de, no mínimo, 1 ano. Muito bem, né? Eu não posso alterar. Então, olha só, os partidos poderão alterar o prazo de filiação, exceto no ano eleitoral, conforme nós dissemos, né? E que essa alteração pode ser superior e nunca inferior. Então, a B que está correta. E C, a idade mínima constitucionalmente estabelecida como critério de elegibilidade será analisada no ato da diplomação. Verdadeiro ou falso? Falso, porque nós sabemos que essa idade mínima é analisada no ato da posse. E letra D, o alistamento eleitoral é condição de elegibilidade, ok. Sendo obrigatório para os maiores de 16 e menores de 18? Não, aqui nós temos uma hipótese de alistamento facultativo. Então, a resposta correta, letra B. Né? Todas as outras estão incorretas. Então, nós encerramos a dica. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe essa dica com outros colegas e comente informando quais dicas que você deseja para a semana que vem. Tudo bem? Um grande abraço, bons estudos e foco. Está chegando a hora. Tchau, tchau.